nós sairemos perdendo. A Terra Prometida é resumo de segunda-feira, 29 de março. Se você gosta da novela, eu te convido a se inscrever no canal já no início e ativar o sino das notificações para não perder os próximos resumos. Josué conversa com Caleb e os outros e fala que os perigos só aumentam na medida que se espalham os feitos sobre o exército de Israel. E diz que eles têm que estar preparados para as batalhas cada vez mais difíceis, e sendo que o mais temido é o reino de Jerusalém. Caleb e Noemi encontram com Laís e diz que ela não é mais bem-vinda na tenda deles. Cínica, ela pergunta o que fez de errado. Noemi diz que cobiçar o marido da outra é algo inaceitável. Caleb devolve o presente que ela levou para ele e diz para ela ser feliz e encontrar a paz, mas bem longe deles. O casal se retira e a louca ri e diz que não fica assim, eles ainda vão pagar. Josué com Aruna, Raabe e Salmo vão até a tenda de Eleazar para fazer os preparativos do casamento. Eleazar diz que está ansioso para fazer esse casamento duplo e é uma alegria para ele. Josué diz que seja uma bela festa, pois ele está tão feliz que quer dividir com todos a sua alegria. Samara entra na tenda descontrolada e quebrando as coisas. Diz para Leia que ficou sabendo que Aruna e Josué foram até a tenda de Eleazar acertar os detalhes do casamento. E diz que não pode ficar parada enquanto Aruna está lá jogando a sua alegria na cara dela. Tem que tomar uma atitude definitiva e rápida para acabar com essa alegria dela. Leia pergunta o que ela está pensando em fazer. Ela ri e diz que é problema dela, mas já sabe o que fazer. Ioná procura Eló e diz que vai com ele para qualquer buraco, o importante é não perdê-lo. Muito feliz, ele diz que não é rico, mas que vai preparar uma tenda bem ajeitadinha. Ela diz que o importante é eles ter paz. Isso é verdade. Jéssica sofre e diz que Salmo é o amor da sua vida e não sabe como vai viver sem ele. Ela diz que ninguém entende ela e pede que o pai a deixe em paz e sai. Eló e Ioná já estão prontos para ir para a sua tenda. Mara faz um maior teatro dizendo para ela não ir e ficar com sua mãe. Eloís diz que depois de anos sendo humilhado, ele merece ter o seu cantinho. E ainda diz que os sogros são bem-vindos lá. Ela diz que lá nunca pisa. Ela pergunta a Yudi se ele não vai falar alguma coisa vendo a filha dela sendo sequestrada pelo marmanjo. A Yudi diz que vai falar e pergunta a ele se lá na tenda não tem um cantinho para ele. Eles riem e a Mara sai chorando. Jéssica anda pela beira do rio, chorando e perguntando por que Salmo fez isso com ela e dizendo que não vai suportar. De repente ela escorrega e cai lá de cima dentro do rio e começa a se afogar e a pedir ajuda. Ioná gosta da tenda e diz como demorou para tomar essa decisão. Ele diz que qualquer buraco para ele é um palácio longe de Mara. Ioná diz que o importante é que eles agora vão ter vida nova e estão livres. Na mesma hora, ela entra com a Yudi e diz: achava que eu não vinha ver a tenda nova e que de nova não tem nada? Começa a botar defeitos. Samara procura Quemuel e diz que ele tem que ir até Josué e dizer que não permite o casamento. Ele diz que já deu a sua permissão porque ele mudaria. Samara diz que por medo. Ele pergunta medo de quê? E ela, de que todo mundo saiba que Aruna é sua filha. Ele engole seco. Ela pergunta se ele vai negar e diz que já sabe desse segredo há muito tempo, mas que agora ele vai servir de alguma coisa. Diz que é o trunfo dela para impedir o casamento da barata descascada com o seu Josué. Quemuel diz que eles se amam e ela não pode fazer nada. Ela diz que ela não, mas ele sim. Se ele não impedir o casamento, Gilgal toda vai saber do seu pecado. Ele diz que já basta e chama ela para conversar na tenda. Iru escuta Jéssica gritar e pula na água e atira de lá. Depois que ela joga toda a água para fora, Iru agradece a Deus por ela estar viva. E ela agradece Iru por ter salvo a sua vida e lhe dá um grande abraço. Quemuel diz que não é nem um monstro. Samara diz que não, mas que a pose de honestidade dele é tudo mentira. Ele levanta a mão para dar um tapa nela, mas não dá. Pede que ela o escute e conta toda a sua história para ela. Iru cuida de Jéssica e pergunta como ela caiu no rio. Ela diz que saiu desnorteada com o assunto do casamento de Salmo com Raabe. Iru diz que ela poderia ter morrido e ela diz: se você não tivesse aparecido, acredito que sim. Tudo culpa de Salmo, principalmente de Raabe. Iru diz para ela que sabe que ela está sofrendo, mas a culpa do acidente não foi deles, claro.
foi dela. Diz que ela deixou se abalar tanto e devia esquecer Salmo e seguir em frente. Ela diz que bem que queria, mas não consegue. Iru diz que é claro que ela consegue, ela tem que encontrar seu próprio caminho. Ela é jovem e bonita, tem tudo para encontrar seu verdadeiro amor, que está bem na frente dela, né? Ele diz mais, mesmo que ela não encontre o amor, o importante é amar e respeitar a si mesma, pois nada nem ninguém tem o direito de destruir o seu amor próprio. Ela concorda e sorri. Kemuel diz que errou, mas que se arrepende até hoje. E diz que se esse segredo vazar, toda a família sofrerá, inclusive ela, Samara. A Sansa diz que não precisa ser assim, basta ele impedir. Kemuel dá um sacode nela e diz que é pai dela e que ela deve obediência a ele. Leia entra e pergunta por que eles estão brigando. Kemuel diz que ela não poderia ter falado isso para Samara, pois agora ela está usando contra Aruna. Leia diz para ela, tanto que eu te pedi, Samara. Ela pede que a mãe não a olhe desse jeito como se ela fosse uma criminosa, mas que Josué não pode casar com Aruna. Ela não desiste, hein? Aruna e Raabe estão ansiosas e vão à rua do comércio às compras com Milá e Ioná. Leia pergunta por que ela está tratando os pais assim. Ela sempre teve tudo. Talvez este seja o problema, né? Teve amor, atenção e que ela esteve sempre ao lado dela. Mas Josué não a viu assim. Kemuel diz que ela tem que aceitar e se conformar. Ela diz que nunca. Leia diz para Samara pensar, pois o que vai acontecer com a sua família? A cobrinha diz que não quer saber. Ou ele impede esse casamento, ou Israel vai saber quem é o verdadeiro Kemuel. Elidade Gesana prepara uma cela especial para Rune. Ele diz que quebrou a cabeça até fazer funcionar, mas que ele vai voltar a andar de cavalo. Ele fica muito feliz e diz que pensou que nunca mais isso fosse acontecer. Ele sai a um passeio de cavalo ao lado de Livana. Leia diz que Kemuel é o único culpado de tudo que está acontecendo e ele vai ter que fazer o que Samara está mandando. A cobra dá o braço ao pai e diz que vai dar apoio e garantir que ele fale tudo para Josué. Os dois saem da tenda. Aruna e Raabe procuram tecido para o casamento. Jéssica olha de longe e diz que era ela quem devia estar preparando seu vestido. Samara aparece com Kemuel e diz que está indo à tenda de Josué ter uma conversa importante. Ela vê Aruna fazendo compras e Jéssica diz que as duas estão comprando coisas para o casamento. Samara diz, se é que esse casamento vai sair. Não é mesmo, papai? Jéssica sorri com a possibilidade do casamento não acontecer. Na tenda de Josué, Kemuel diz que lhe faltam as palavras para falar. E Josué diz que ele não deve ter segredo. Samara diz, conte, papai, Josué está esperando. Kemuel diz que esse casamento foi uma das melhores coisas que aconteceu para a família dele. Josué sorri e Samara começa a ficar louca. Kemuel diz que vai dar um presente para eles, um rebanho de ovelha. Josué diz que não precisa e ele diz que é claro que precisa, pois quando uma felicidade dessa acontece, é bom saber retribuir. E olha para a cara da cobrinha. A seguir, eles já estão de volta na tenda e ela diz que o pai enlouqueceu e não fez o que combinou. Ela levanta o dedo para ele e diz que vai contar tudo. Ele diz, pois que conte. Que essa vergonha não é só para ele nem para Leia, para a família toda. Até ela vai sair perdendo. Leia diz que é verdade. Josué pode até não casar com Aruna, mas também não vai casar com ela, pois essa mancha vai acompanhar ela pelo resto de sua vida. Ela chora e diz que não quer mais ouvir nada e pergunta o que vai ser da vida dela e Josué casando com Aruna.